Então vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai continuar o assunto de limites. Então na última aula, na segunda-feira, a gente começou a falar como é que você calcula limites para funções de n variáveis. E aí, aqui em sala, a gente resolveu vários exercícios de limites que existem. Então, se você olha para um limite e você acha que ele existe, aí tem várias formas de você fazer. Bom, primeiro, se não ter uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, é o que você pode fazer. Você já pode ir usando aquelas propriedades. O limite da soma é a soma dos limites, da divisão, e sair aplicando propriedade até uma hora que você consegue achar o resultado. Caso esteja dando uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, aí você tem algumas alternativas. A primeira é fatorar. Então, você olha ali e vê se não dá para fatorar de um jeito que você consiga eliminar a indeterminação. Então, a gente fez alguns exemplos aqui. O outro modo, que esse já é um pouco mais novo para a gente aqui do cálculo 2, é quando você tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, mas uma fatoração não vai resolver seu problema. Você não consegue fatorar para tirar aquela determinação. Aí, nesse caso, uma estratégia muito boa é você tentar olhar aquela função como se fosse o produto de duas funções. E aí, você olha aquela função como se fosse duas. Uma dessas funções tem que ir para 0 e a outra tem que ser o quê? Vocês lembram? Tem que ser limitada. Então, uma vai para 0 e a outra é limitada. Se isso acontece, então o produto delas está indo para 0. Então, isso é uma propriedade importantíssima que a gente também usou para resolver alguns limites aqui. Então, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês uma outra situação. Ou seja, quando você olha para um limite e você começa a suspeitar que talvez ele não exista, porque pode acontecer isso. Às vezes eu te dei um limite lá, pá, aí você tentou resolver, tentou fatorar, não conseguiu. Tentou dividir em duas funções, uma para 0 está limitada, só que você não conseguiu provar que uma é limitada, a outra vai para 0, não conseguiu, então não deu certo. Aí você começa a ver, será que esse limite não existe? Mas a pergunta é, como é que você prova que ele não existe? Então a gente vai começar a partir daí. Aqui no slide de vocês, vai aparecer daqui a pouco para vocês, mas a gente terminou a aula falando sobre essa proposição aí. Então o que ela diz? Que se você tem um limite que existe, ou seja, você já está afirmando que o limite existe, tá? O limite existe. Então, se ele existe, então se você pegar qualquer curva αt, desde que essa curva satisfaça duas condições, quais são essas condições? Primeira, essa curva ela tem que passar pelo seu ponto AB. Ela tem que passar por aquele ponto onde você está analisando ali a convergência. Detalhe, ela só pode passar uma vez por esse ponto, não pode passar mais de uma vez. Passou uma vez, depois não passa nunca mais. Essa é a primeira condição aqui que está escrita. A segunda condição é que a sua curva ela tem que ser contínua, pelo menos naquele ponto, naquele parâmetro onde ela passa pelo ponto AB. Se isso acontece, então quando você fizer essa composição aqui, ó, f bola alfa, note que essa composição ela faz sentido, já que uma função vetorial de duas variáveis, por exemplo, é uma função que leva dos reais no R2. E uma função dessa daqui, que eu estou chamando de f, é uma função que leva do R2 no R. Então, é possível fazer a composição delas. Então, nesse caso, quando eu faço a composição e passo o limite para t, tendendo a t0, o valor do limite continua sendo o mesmo, igual a ele. Então, se o limite existe, né, em outras palavras, se o limite existe, não importa o caminho que você escolher seguir, todos os caminhos sempre vão dar no mesmo resultado, que é que eu estou chamando de L. Tá, mas por que isso é importante, professor? O senhor não falou que eu ia ver quando o limite não existe? Pois é, porque vamos usar aqui raciocínio lógico, né? O que tá dizendo essa proposição? Vamos para cá agora. Vamos usar nosso raciocínio aqui. O que a proposição diz? Que se o limite existe, então qualquer curva vai parar no mesmo lugar. Se você escolher uma curva, 2, 3, 4, 5, se você escolher 1000 curvas diferentes, mas que satisfaçam aquelas condições lá que eu coloquei, elas sempre vão dar no mesmo resultado. O limite delas sempre vai dar no mesmo resultado. Ok. Agora, pensa no contrário dessa proposição. O que significa também que se você não sabe se o limite existe ou não, mas você conseguiu achar duas curvas
que estão dando resultados diferentes, então é porque o limite não existe. Tá? Então, esse é a volta, digamos assim, dessa proposição. Esse seria um outro raciocínio que você pode tirar da proposição. Então, como é que você vai provar que o limite não existe? Quando você consegue achar duas curvas que seguem para caminhos diferentes, lá na imagem da sua função. Então, isso inclusive foi o que eu coloquei aqui, que foi o último slide da aula passada. Então, olha só, qual é a conclusão disso tudo? Logo, se existirem duas curvas, alfa 1 e alfa 2, tais que, quando você faz a composição com alfa 1, o resultado deu L1, e você faz a composição com alfa 2, e o resultado deu L2, só que L1 é diferente de L2, então você pode afirmar que o limite não existe. Tudo bem, gente? Então, todos aqueles limites que a gente calculou na aula passada, que existiam, a gente provou que eles existem, então se você pegasse qualquer curva e tentasse colocar lá na composição, sempre ia dar o mesmo resultado, ok? Mas agora a gente vai usar isso aqui para mostrar que não existe alguns limites, né? Por exemplo, esse daqui, ó. Verifique se os limites abaixo existem. Claro que eu já dei o spoiler, né? Então você já sabe que esse daí não existe, né? Mas vamos dizer que a gente não soubesse, né? Então vamos tentar resolver aí esse limite, né? Na prova de vocês, caso caia uma questão de limite, eu não vou já dizer para você se o limite existe ou não. Não, vou dizer assim, olha, calcule o limite, se existir. E aí você vai ter que ver, né? Ou você vai, se você acha que ele existe, então você vai tentar usar aquelas propriedades para tentar mostrar que ele existe. Se você acha que ele não existe, então você vai seguir um outro caminho, uma outra linha de raciocínio, que é essa que a gente vai ver a partir de agora. Então, esse exercício é o 5º da aula passada ainda. Começando pelo item A, você tem o limite de x² menos y² dividido por x² mais y². Isso quando xy tende a 0, 0. Tá, daqui você já percebe que se eu fosse querer resolver direto, ia dar 0 sobre 0. Ou seja, eu tenho uma determinação. Se eu tenho uma determinação, mas eu acho ainda que o limite existe, então eu vou tentar fatorar, por exemplo. Seria uma saída. Só que na hora que você vai fatorar isso daqui, por mais que aqui em cima você consiga fatorar e deixar x menos y vezes x mais y, então, por exemplo, digamos que você, você olhou para esse limite, aí você olha assim, professor, eu acho que esse limite existe. Quer ver? Eu vou fatorar aqui em cima. Aí, fatorando, fica x menos y vezes x mais y, dividido por x² mais y². Aí você fala, tá aqui, professor, agora eu posso simplificar esse com esse. E a resposta é não. Tá? Então, por mais que você consiga fatorar o numerador, mas ainda assim, isso não vai fazer você tirar a indeterminação. Então, fatoração não é o caminho. Outro caminho que você poderia pensar era, professor, já sei. Então, eu vou tentar transformar isso aqui em duas funções, né? Uma multiplicando a outra. Sei lá, poderia de novo fatorar e depois deixar assim, x mais y sobre x² mais y². Aí, vezes x menos y. Então, transformei essa equação em duas funções. Essa função aqui vai para 0. Aí, só faltava eu provar que essa daqui é limitada. Só que tem um problema. Essa aqui não é limitada. Então, você não ia conseguir usar aquela propriedade. Então, você desiste dessa parte, né? Dessa parte, você não vai desistir da questão. Aí, você pensa, ora, se eu não estou conseguindo provar que o limite existe, então talvez é porque ele não existe. Ele não exista. Então, eu vou tentar provar que ele não existe. Aí, como é que prova que ele não existe? Você tem que achar dois caminhos diferentes que dão resultados diferentes. Então, que caminhos são esses? Esses caminhos que eu vou escolher aqui são funções vetoriais. Como a minha função aqui, vamos chamar essa função aqui de f. Essa função f, ela depende de quantas variáveis? 2, 3, 4, quantas ela depende? Depende de 2, de x e y. Se ela depende de duas variáveis, então as suas funções vetoriais, que vão ser os caminhos que você vai percorrer, tem que ser funções vetoriais de duas coordenadas, para poder fazer sentido você fazer a composição. Porque se não for, você não vai conseguir compor
as funções. Então, ó, vamos escolher aqui alguns caminhos. Eu vou escolher primeiro esse caminho aqui, ó, para α1, né, esse aqui é o meu primeiro caminho que eu vou escolher, vou chamar de α1 de t. Bom, que caminho que eu vou escolher? Primeiro, tem que ser uma função vetorial que passe por esse ponto 0, 0. Essa é a primeira condição. Então, eu vou escolher, por exemplo, a minha função t e 0. Eu te pergunto, essa função aqui, t e 0, ela passa pelo ponto 0, 0, sim ou não? Sim, ela passa. Quando é que ela passa pelo ponto 0, 0? Quando o t, que é o parâmetro, é igual a quanto? É igual a 0. Beleza. Segunda pergunta. Tá, eu já sei que ela passa pelo 0, 0. Agora a pergunta é, ela passa uma única vez pelo 0, 0 ou ela passa mais de uma vez? O que vocês acham? Ela passa só uma única vez. Por quê? Porque ela só passa pelo 0, 0 quando t é igual a 0. Para qualquer outro valor de t que você jogar aqui, t igual a 1, t igual a 10, t igual a 15, ela vai passar pelo ponto 10, 15. 10, 15 não, 10, 0, 15, 0. Então, ela só passa pelo 0, 0 quando t é igual a 0. Essa é a única possibilidade. Então, ela satisfaz aquela primeira condição lá, dos meus caminhos. A segunda condição é que essa curva aqui, ela tem que ser contínua para t igual a 0. Para t igual a 0, ela é contínua? Na verdade, nesse caso, ela é contínua para qualquer t, né? Porque como é que você descobre se uma função vetorial é contínua? Se ela for contínua em cada coordenada. Aí, na primeira coordenada, eu tenho a função t, que é contínua. Na segunda, eu tenho a função 0, que é contínua. Então, eu posso afirmar que ela é contínua. Então, eu posso usar essa função aqui para tentar provar que o limite não existe. Então, eu vou usá-la. Agora que eu já achei uma função vetorial que satisfaz as minhas condições, agora eu vou fazer a composição. Eu vou compor f com α1. Como é que eu componho essas funções? F com α1. Vou fazer aqui do lado. Ó, meu objetivo agora é compor. Eu vou compor f com α1. Mas como é que eu vou fazer isso? Primeiro você se pergunta, quem é o meu α1? Não é a minha curva t e 0? Então, no lugar do α1 aqui, eu vou colocar t e 0. Então, vai ficar assim, ó. Então, isso aqui é igual a f de t em x, 0 em y. Então, ó, quem é a minha composta de f com α1? É a função f de t0, já que o α1 é t0. Tá bom? E aí, como é que eu faço essa composição agora? Como é que eu termino ela? Bom, eu olho para a minha função f, onde tiver o x, eu vou substituir por t, nessa função que vocês estão vendo. Onde tiver y, eu vou substituir por 0. Então, é isso que eu vou fazer. É assim que eu faço a composição. Então, eu venho aqui, ó, isso aqui vai dar igual. Aí, no lugar do x, eu jogo t. Então, aqui vai ficar t ao quadrado. Vou colocar t ao quadrado. Aí, menos. Aí, ali é y ao quadrado. Só que no lugar do y, eu vou colocar 0. Então, vai ficar 0 ao quadrado. Dividido. Embaixo, eu tenho x quadrado. Então, vai ficar t ao quadrado. Mais, ali era y, então vai ficar 0 ao quadrado. Entender essa parte, gente, como é que eu faço a composição? Isso aqui é extremamente importante. Para poder você mostrar que o limite não existe, você tem que saber fazer essas composições. Então, escolhi um caminho válido, fiz a composição, me deu essa função aqui. Agora, eu vou calcular o limite para essa função. Então, para esse valor aqui que eu escolhi, para essa curva que eu escolhi, como é que vai ficar o limite? Vai ficar limite da minha composta, ou seja, f de α1. Só que aqui agora, ó, qual vai ser a minha convergência? Não é mais x, y, agora vai ser t, com t. E aqui o t tem que convergir para quanto? Para eu voltar para a origem aqui, para o 0, 0. O t tem que convergir para quanto nesse caso? 0, né? Então aqui, ó, eu tenho que calcular o limite dessa composição quando o t converge para 0. E eu estou pedindo que o t ele convirja para 0 para que eu consiga voltar para o ponto 0, 0. Tá? Então, por isso que eu coloquei assim. Tudo bem. Então, isso aqui vai dar igual
ao limite. Aí, essa composição eu já fiz. Eu fiz separado, bem aqui. Então, me deu essa fração. Então, eu vou colocar essa fração lá. Claro que quando eu colocar lá, eu vou ignorar o zero, né? Porque zero aqui é zero, zero. Então, vai ficar só t quadrado, t quadrado. Então, aqui vai ficar t ao quadrado dividido por t ao quadrado. Aqui a tendência ainda é t tendendo para zero. Aí, o que dá para fazer aqui, gente? Perceba que depois que você compõe essas funções, você pega a sua função f, compõe com uma função alfa, note que o limite aqui, ele vira um limite lá do cálculo 1, porque é o limite de uma única variável, que nesse caso é a variável t. E aí, como é que você resolve o limite desse? Bom, tem vários jeitos, né? Nesse aqui você pode simplesmente simplificar. Então, aqui, ó, eu simplifico t quadrado com t quadrado. Quanto é que dá isso aqui? Dá 1. Então, eu venho aqui, ó, e coloco 1. Tá, então beleza. Achei uma curva que satisfaz as minhas condições, fiz a composta dela, calculei o limite para essa composta, o limite deu 1. Aí eu te pergunto, isso significa que esse limite aqui existe é igual a 1? Sim ou não? Não. Só que não significa nada ainda. A única coisa que significa é que eu escolhi um caminho para seguir, e por esse caminho, eu cheguei nesse valor aqui, 1. Só que isso não é suficiente para mostrar que o limite existe, e nem que ele não existe. Então, para eu provar que ele não existe, eu tenho que escolher um outro caminho e mostrar que por esse outro caminho, o limite não vai dar 1. Então, para isso, eu tenho que escolher uma segunda curva. Então, venho aqui e vamos escolher, né? Bom, para a minha segunda curva, eu vou escolher alfa2 igual, ao invés de eu escolher t0, nesse caso eu vou escolher 0 e t. Então, só vou trocar aqui as coordenadas. Claro que isso aqui me dá uma nova curva. E aí eu vou calcular para essa curva. Vamos fazer a composição dela primeiro, e depois calcular o limite, que nem a gente fez aqui. Pode ser que eu escolha essa curva e ela me dê o mesmo resultado, mas isso ainda não quer dizer nada. Então, se você escolheu duas curvas e ela deu o mesmo resultado, e você quer provar que o limite não existe, então você tem que continuar procurando outras curvas até que o resultado dê diferente, para poder você comprovar que o limite não existe. Tá, vamos fazer a composta dessa agora. Então, vou fazer f de alfa2 de t. Então, ó, quem é alfa2? É 0t. Então, vou fazer aqui a função f de 0t. Então, lá nessa função, agora no lugar do x eu vou colocar 0. E no lugar do y que eu vou colocar o t. Aí você vai ver que vai ter uma leve mudança agora. Porque no lugar do x vai ser 0, então vai ficar 0 ao quadrado. Aí, menos y, que agora é t quadrado. Dividido por 0 ao quadrado mais t quadrado. Tá? Então, aqui eu tenho essa... Ó, aqui são coisas diferentes, tá, gente? Deixa eu até separar aqui. Pronto. Então, aqui eu tenho uma composição, aqui eu tenho outra composição. Então, eu tenho essa daqui. Agora, eu vou calcular o limite para essa função. Quando eu for calcular o limite, vai ficar limite de f de alfa2, isso quando t tende a 0. Note que essa curva ela também satisfaz aquelas condições e ela vai para 0, 0 quando t converge para 0. Então, por isso que eu coloquei ali t convergindo para 0. Tá, então agora vai ficar limite, aí essa composta está bem aqui já, eu vou ignorar os zeros, né, porque é 0, então vai ficar menos t quadrado sobre t quadrado. Menos t quadrado dividido para t quadrado. Isso quando t converge para 0. Aí aqui de novo, é o limite do cálculo 1. Vou simplificar, t quadrado com t quadrado. Quando eu faço isso, aqui em cima fica menos 1, aqui embaixo fica 1. Então, no final, esse limite aqui vai ser igual a menos 1. Deu o mesmo resultado? Não, né? Então, esse limite existe? Não. Se não deu o mesmo resultado, agora sim eu posso afirmar alguma coisa. E a minha afirmação é que esse limite aqui, ó, ele não existe. Porque eu estou seguindo por dois caminhos diferentes e está me dando limites diferentes. Em um deu 1 e o outro deu menos 1. Então, aqui, ó, eu vou afirmar, vou escrever aqui nesse espacinho. Logo,
Logo, o limite não, você até escrever aqui, não existe. Esse raciocínio aqui é parecido com aquele que você fazia do cálculo 1, que você queria mostrar que o limite não existia, você calculava os laterais, os limites laterais. As limites laterais, quando eles davam diferentes, é porque o limite não existia. Só que a diferença é que aqui, você não tem só 2 caminhos, você tem infinitos caminhos. Então, pode ser que você escolha 2 caminhos e dê o mesmo resultado. Só que aí ainda está inconclusivo, você vai ter que pegar outro caminho. Aí pode ser que você pegue 1000 caminhos e dê o mesmo resultado. Você já pode dizer que o limite existe? Não. Não. Esse negócio de pegar caminhos é só para provar que o limite não existe, tá, gente? Só quando você quer provar que o limite não existe. Para provar que ele existe é outra coisa. É aquilo que a gente fez na aula passada. Só que aí você se pergunta, tá? Mas como seria então o gráfico dessa função? Perto ali do ponto 0, 0. O que está acontecendo para que o limite não exista? Então, eu vou mostrar aqui agora o gráfico para vocês dessa função. A função que a gente calculou aí, o limite foi x² menos y². Então, olha só. Lembrando que 0, 0 não faz parte do domínio da minha função, mas isso não me impede de calcular o limite e ver como é que ela se comporta. Então, olha só o que aconteceu aqui com a função para pontos próximos de 0, 0. Aliás, não comentei com vocês, mas, por exemplo, bora voltar aqui para o primeiro quadro. Bora voltar para cá, para o primeiro quadro, porque aqui, ó, eu escolhi 2 funções vetoriais diferentes para fazer a composição. E como eu falei para vocês, cada função dessa é um caminho diferente. Então, agora eu quero que vocês me ajudem a interpretar essa primeira função aqui, ó, α1. Geometricamente, o que eu estou fazendo quando eu escolho essa função aqui, t0, e faço a composta com aquela função f? Aqui, ó, esse caminho que eu escolhi, essa curva que eu escolhi, você saberia me dizer o gráfico dela? O gráfico dela está no R2, que ela só tem 2 coordenadas. Como seria o gráfico dessa função? Em y, ela é sempre 0, correto? Em x, ela está variando conforme t. Então, na verdade, o gráfico dela é uma reta horizontal, é o próprio eixo x. Então, quando eu escolho essa curva e faço a composta, o que eu estou dizendo é que eu estou caminhando no domínio da minha função na direção do eixo x. Quando eu caminho na direção do eixo x, pelo gráfico da minha função, eu chego nesse valor aqui, 1. Agora, olha essa outra função. Quem é 0 é x e quem é t é y. Então, nessa outra função, eu estou dizendo que eu vou começar a caminhar na direção do eixo y. E quando eu caminho na direção do eixo y, pelo gráfico da minha função, pela imagem, eu chego agora no ponto menos 1. É o que o gráfico reflete, se você prestar atenção. Porque, olha só, bora voltar aqui para o gráfico. Perceba o seguinte, ó, esse eixo vermelho é o eixo x. Então, se eu pegar pontos aqui na direção do eixo x e jogar aqui no valor da função, ó, jogar no valor da função, você concorda comigo, ó, que ela passa aqui pelo ponto 1 na imagem, bem aqui? Né? Se você ver, estou caminhando aqui, pegando esses pontinhos aqui. A imagem dele está aqui em cima no gráfico. Ó. Então, se eu caminhar por aqui, eu chego nesse valor bem aqui, que é o valor 1. Correto? Ok. Agora, se eu escolhesse caminhar em direção do eixo y, que é o eixo verde, olha só. Se eu escolho caminhar em direção ao eixo y, eu já não chego mais no 1. Eu chego aqui embaixo. Eu chego no menos 1. Cadê o menos 1? Espera aí, que falta... É que eu dei muito zoom nessa função. Pronto, agora. Que o menos 1 não estava aparecendo. Está aqui embaixo, ó. Então, se eu caminho em direção do eixo y, o meu gráfico aqui para baixo, ó, embaixo do xy. Está bem aqui, ele, ó, passando pelo menos 1. E note que eu poderia escolher uma outra direção e me dar um outro resultado também. Se eu escolhesse, por exemplo, y, por exemplo, y igual a x, ou x igual a t, y igual a t, eu já ia chegar no outro resultado, eu ia chegar aqui no 0, por exemplo. Seria um outro resultado que eu teria nesse caso. Então, note que eu tenho 3 direções diferentes, e para cada direção que eu tomei aqui, eu cheguei num ponto diferente. Nessa direção, eu cheguei no ponto 1,
aqui embaixo cheguei no ponto menos 1, e se eu caminhasse na direção da função y igual a x, eu ia chegar aqui no valor zero. Então, tudo isso mostra geometricamente que o limite não existe para esse ponto. Você está obtendo pontos diferentes aí, dependendo da forma que você se aproxima daquele ponto que é a origem. Entenderam, gente? Interessante, né? Uma coisa nova aqui para a gente. Pois bem, então vamos resolver mais um exercício aqui. Mais um limite. Então, aqui eu tenho, ó, limite agora de xy sobre x² mais y². Vou resolver aqui no segundo quadro. Vou anotar primeiro aqui. Ó, então, mais uma vez, digamos que você se deparou com essa função, e aí você suspeita primeiro que esse limite existe. Porque você pensa, nossa, eu acho que eu já fiz algo parecido com isso daqui. Aí você lembra, eu acho que eu já fiz algo parecido com aquela ideia de que eu separo em duas funções, uma é limitada, a outra vai para zero, e eu resolvo a partir daí. Então, nesse caso, ó, você pode pensar, bom, eu vou separar isso aqui em duas funções. Então, por exemplo, posso tirar o y daqui, vai ficar x sobre x² mais y² vezes y. Aí você pensa, pronto, essa função aqui, eu já sei que ela vai para zero, agora só falta eu provar que essa daqui é limitada. Aí, se eu provo que essa aqui é limitada, então o limite existe, o limite vai para zero. Essa aqui é limitada, o que vocês acham? O que vocês acham? Sim ou não? É limitada? Bom, a gente estudou na aula passada que se aqui fosse x², aí ela seria limitada. Não sei se vocês lembram. Mas agora não é mais x², é x. Aí você fala, pessoal, se com x² era limitado, imagine só com x, né? Que é menor. Só que não. Quando está o x aqui, isso aqui perde a limitação. E ela não é mais limitada. Porque você não pode mais afirmar isso aqui, que x é menor ou igual que x² mais y². Isso aqui não existe mais. Você já não pode mais afirmar nem isso daqui. Porque pega um ponto entre 0 e 1, por exemplo. Pega o ponto meio, x igual a meio. Aqui vai ficar meio, aqui vai ficar 1/4. Só que meio é maior que 1/4. Então, você perde a limitação, por causa que saiu aqui o ao². Então, não, essa função aqui ela não é limitada. Então, não dá para resolver daquele jeito. Bom, aí antes que você perca as esperanças, né, você pensa, bom, eu não vou desistir. Se eu não conseguir provar que ela existe, é porque talvez ela não exista. Então, você vai tentar um jeito de provar que ela não existe, escolhendo dois caminhos diferentes. Então, vamos lá escolher alguns caminhos, né? Vou chamar essa função aqui de g. G só depende de duas variáveis, que é x e y. Então, vou escolher alguns caminhos para g aqui. O primeiro caminho que eu vou escolher vai ser α1 de t igual a t0. Lembrando que não é qualquer caminho, tá, gente? Eu tenho que pegar caminhos que satisfaçam aquelas condições. Então, α1 de t igual a t0. Esse ponto passa pelo 0, 0 uma única vez. Essa função é contínua, então eu posso usar ela para tentar mostrar que o limite não existe. Então, para esse ponto aqui, para essa curva, eu vou calcular o limite de g de α1 de t. Isso quando t tende a 0. Já que quando t tende a 0, eu volto para o 0, 0. Muito bem, só que o α1 de t é o ponto t0. Então, no lugar do x, eu vou colocar t. No lugar do y, eu vou colocar 0. É assim que eu faço essa composta. Então, esse limite aqui vai ficar igual. Limite, olha só, aqui em cima vai ficar x vezes y. X é t, y é 0. Então, vai ficar t vezes 0. Coloco aqui, t vezes 0. Dividido, aí aqui vai ficar t² mais y², que é 0 ao quadrado. 0 ao quadrado. Isso quando t tende a 0. Gente, mas quanto é 0 vezes t? É 0, né? Então, apago isso aqui, ó. Aqui em cima fica só o 0. Já que 0 vezes t é 0. Deixa eu centralizar ele aqui. E aqui, ó, que é 0, vai ficar só t².
Então, na verdade, essa composição vai ficar assim, ó, 0 sobre t quadrado. E agora eu pergunto para vocês, isso aqui me dá uma indeterminação, sim ou não? O que vocês acham? Isso aqui me dá uma indeterminação do tipo 0 sobre 0? O que vocês acham? A resposta é não. Isso aqui não me dá uma indeterminação. Por que não? Gente, só ocorre indeterminação do tipo 0 sobre 0 quando o numerador tende a 0 e o denominador tende a 0. Quando eu digo tende a 0, algum deles é 0? Não, não é. Então, por isso que indeterminação é só quando há uma tendência para 0, tanto em cima quanto embaixo. Por isso que você diz que é indeterminado. É uma indeterminação, porque você não sabe o que vai acontecer aqui. Os dois estão indo para 0 ao mesmo tempo. Se o de cima, por exemplo, vai para 0 mais rápido que o de baixo, aí seria 0. Se o de baixo vai para 0 mais rápido, você teria algo como infinito, mais ou menos infinito. Então, você não sabe o que está acontecendo, por isso que você chama de indeterminação. Só que não é o caso aqui, porque nesse caso aqui, o numerador, ele não tende a 0, ele é o 0. Faz toda a diferença, né? Não é que ele não está tendendo, ele já é o próprio 0. Ele não está chegando perto, ele está ali no 0 já. Ora, então se você tem uma coisa que é o próprio 0, dividida por uma coisa que não é 0, está tentando chegar no 0, mas nunca vai chegar, então isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 0. Tá? Então isso daqui é igual a 0. Então, nesse caso aqui, esse limite, ele deu um resultado e o resultado dele é igual a 0. Então, pronto, achei esse valor. O que significa que quando eu caminho na direção do eixo x para essa função, a imagem lá no meu gráfico, ela se aproxima do valor 0. Agora, eu vou tentar achar um outro caminho que me dê um outro valor, sem ser 0. Aí eu venho aqui. Lembrando, Tati, numa questão dessa, você pode pensar, pessoal, mas como é que eu vou saber numa questão dessa? Assim, tudo, como eu digo, tudo é treino, tudo é exercício. Então, muitas vezes você não vai saber qual é exatamente. Então, você vai treinando, você vai jogando caminhos que você acha que pode dar diferente, mas às vezes não vai dar. Né? Então, por exemplo, eu vou usar aquele outro caminho que a gente usou no exercício passado. Então, vou usar agora o alfa 2 de t como sendo o 0t. Ou seja, eu vou caminhar na direção do eixo y agora. Bom, quando eu faço isso, como é que vai ficar meu limite? Vai ficar limite de g composta com alfa 2 agora. Então, isso quando o t vai para 0. Tá, quando eu for fazer essa composição aqui, no lugar do x, eu coloco 0. No lugar do y, eu coloco t. Então, isso aqui vai ficar igual ao limite. Aqui, no lugar do x é 0, no lugar do y é t. Então, vai ficar 0 vezes t, que é 0 de novo. Então, aqui vai ficar 0 dividido. Aqui embaixo, aqui é 0 ao quadrado, que é 0, mais t quadrado. Então, vai ficar 0 sobre t quadrado. Isso quando t vai para 0. Bom, nesse caso, você já sabe que isso daqui, ó, isso aqui realmente é 0, então esse limite deu 0. Aí você fala, bom, beleza, né? Eu calculei o limite para essa curva, para esse caminho. Deu 0. Caminhei na outra, calculei o limite para outra curva, para esse outro caminho. Também deu 0. Ah, então já sei. Então, resposta, limite igual a 0. Tá certo isso? Não, não está certo. Tá? Não é porque dois caminhos deram igual a 0 que todo caminho vai dar 0. Se você nem sabe se o limite existe ou não, você não pode afirmar já que o limite vai dar 0. Então, como eu sempre falo, se você vai tentar usar curvas, esse raciocínio que você está seguindo é para mostrar que o limite não existe. Então, enquanto você não achar uma curva que dê um resultado diferente, você não pode afirmar nada. Isso aqui está totalmente inconclusivo. Tá, então, já usei 2, mas, infelizmente, cheguei no mesmo resultado. Então, eu vou ter que usar uma outra curva. Que outra curva vocês me sugerem? Que satisfaça aquelas condições, né? Ah, por exemplo, só fazer aqui. Posso usar essa curva aqui? Para alfa 3 igual a 1 e t.
Posso usar essa curva aqui? O que vocês acham? Sim ou não? A resposta é não. Sabe por que eu não posso usar? Essa curva passa pelo ponto onde eu estou analisando a convergência, que é o ponto 00. O que vocês acham? Essa curva aqui passa por aquele ponto 00? Sim ou não? Não, não passa. Ó, mesmo que você coloque t igual a 0, você não vai passar pelo ponto 00, você vai passar pelo ponto 10. Então, essa curva aqui, ela não passa por aquele ponto. Por mais que ela seja contínua, mas ela não passa pelo ponto. Então, não adianta, você não vai conseguir usar ela para provar aquele limite ali. Então, vou ter que escolher outra curva. Que outra curva vocês me sugerem? Qual? TT, muito bem. O colega de vocês falou ali, TT. Vamos ver. TT. Tá, primeiro bora ver se essa curva é válida, né? Essa curva aqui passa pelo 00, sim ou não? Passa, né? Quando? Quando t igual a 0. Ela só passa uma vez? Sim ou não? Sim. Para qualquer outro valor de t, ela não vai ser 0,0. Ela é contínua? É. Então, pronto. Então, você pode usar essa curva. Tá, então, bora ver. Vai ficar limite. Agora, eu vou fazer a composição de G com essa nova curva aí, alfa 3. Isso quando t tende a 0. Muito bem. Então, primeiro vamos ver como é que vai ficar a composição. Bom, então agora, no lugar do x eu vou colocar t, no lugar do y eu também vou colocar t. Então, aqui na minha função vai ficar x vezes y, vai ficar t vezes t, que é t quadrado. Então, aqui vai ficar t quadrado, t ao quadrado, dividido, aí é x quadrado, então vai ficar t quadrado, mais y ao quadrado, só que y também é t quadrado. Então, vai ficar isso aqui. Isso quando t tende a 0. Aí que dá para somar, né? Esse mais esse. Vai ficar 2 deles. Então, isso aqui vai ficar igual ao limite de t ao quadrado dividido por 2t ao quadrado. Isso quando t tende a 0. Aqui só juntei, aqui somei esses dois. Aí que eu posso simplificar. Posso simplificar o t quadrado com t quadrado. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 2. Então, o resultado desse limite é meio. 1 sobre 2. Opa! Então, eu resolvi caminhar, né, por esse aqui, por essa curva, na direção dela, e o meu limite agora deu meio. Qual é a minha conclusão, então? Que aquele limite lá inicial, ele não existe. Porque eu peguei dois caminhos diferentes, e os dois caminhos diferentes me deram resultados diferentes. Então, esse limite aqui, ó, ele não existe. Note que interessante, né? Nesse caso aqui, eu caminhei na direção do eixo x, me deu 0 como resultado. Aí depois eu caminhei na direção do eixo y, mas também deu 0. Mas aí eu caminhei agora na direção da reta identidade, y igual a x, ou seja, eu caminhei exatamente na diagonal. E aí me deu meio. Isso que está acontecendo. Então, no gráfico da minha função, eu vejo esses dois caminhos diferentes e eu estou chegando em pontos diferentes. Vamos ver o gráfico dela aqui também. Se eu jogar aqui, ó, xy, GeoGebra, xy, opa, xy, ó, tá aqui. Esse aqui é o gráfico da minha função. Então, nota, ó, que se eu pegar e caminhar na direção aqui do eixo vermelho, eu estou chegando aqui no ponto 0. Estou batendo aqui no ponto 0, tanto aqui quanto aqui. Se eu caminhar em direção aqui, ó, do eixo verde, que é o eixo y, eu também vou bater aqui no 0. Que nem a gente calculou aí, 0 duas vezes. Agora, se eu caminhar aqui, ó, nessa direção diagonal, nota que eu já não vou bater no 0. Estou batendo aqui nesse ponto aqui, ó, que é o 0,5, que é o meio, que foi o que a gente achou. Então, é isso que está acontecendo nesse nosso gráfico aqui. Então, você percebe aí que caminhos diferentes estão te levando para resultados diferentes. Nota que se você caminhasse na direção aqui da reta y é igual a menos x, por exemplo, acho que é t menos t ali, você já ia chegar aqui no menos meio. Aí você teria outro resultado pegando um outro caminho. E aí só mostra, né, que o nosso limite ele não existe. Ele não converge para nenhum valor específico, né, ali próximo da origem.
Bom, com isso, a gente encerra essa aula passada e agora a gente vai entrar no assunto de hoje. Hoje, nós vamos estudar continuidade, funções contínuas. Então, para funções de n variáveis, o que é ser uma função contínua? E como é que isso vai ajudar a gente a calcular limites? Então, vou abrir aqui no outro slide. Então, a aula de hoje é a aula número 12, e nós vamos ver funções contínuas. Vamos começar pela definição, né, o que seria uma função contínua. Então, vou mostrar aqui para vocês. Então, nessa aula 12, nós vamos ver agora aqui a definição, e a definição é a seguinte, ó, considere f. Bom, f é uma função de n variáveis, e um ponto. Aqui nós já temos uma diferença com relação ao limite, de forma geral, porque agora, esse ponto A, que é onde eu vou analisar o limite, note que aqui, o que eu estou dizendo? Que o ponto A, ele pertence ao domínio da minha função. Essa é a primeira diferença. Para funções contínuas, a gente sempre vai analisar pontos que estão no domínio. Diferente lá do estudo de limites, porque lá em limites, a gente cansou de estudar limite em pontos que não faziam parte do domínio. A gente cansou de fazer isso. Mas quando eu falo de continuidade, só faz sentido eu falar de funções contínuas quando eu olho para pontos do domínio da minha função, tá bom? Então, se um ponto não faz parte do meu domínio, não faz sentido eu perguntar se aquela função é contínua ou não, né? Por exemplo, vamos voltar aqui para o quadro, só para eu comentar desse limite aqui. Ó, por exemplo, os dois limites aconteceu a mesma coisa, né? Mas esse daqui, por exemplo, eu calculei o limite para o ponto 0, 0. E aí a gente comprovou que esse limite aqui ele não existe. Aí você vai dizer, ah, professor, então quer dizer que essa função ela é descontínua no 0, 0? E a resposta é não. Não. Ah, então ela é contínua no 0, 0? E a resposta também é não. Mas por quê? Eu te pergunto, o 0, 0 faz parte do domínio dessa função? Não faz parte. Então, se não faz parte, não faz sentido eu perguntar se ela é contínua ou não é, porque não faz parte do domínio. Agora, faz sentido eu calcular o limite? Faz. Aí faz. A gente viu que desde que seja um ponto de acumulação, faz sentido, né? Faz sentido eu calcular o limite e observar ali como é que ela está se comportando. Até quando não é ponto de acumulação, você ainda conseguiria calcular o limite, mas não é esse o objetivo, né? Na verdade, o assunto principal mesmo, o que mais nos interessa é calcular limite para pontos de acumulação, para pontos onde você consegue ver ali o comportamento em uma vizinhança, tá? Que é o caso aí. Mas falando de continuidade, não. Continuidade é só pontos do domínio. Então, vamos voltar para cá. Então, aqui, ó, nós temos aqui um ponto A que faz parte do domínio. Então, dizemos que f é contínua nesse ponto aqui que faz parte do domínio, se, olha quem voltou, épsilons e deltas. Se para todo épsilon positivo existir um delta positivo, tal que a norma de x menos a menor que delta e maior que zero, implicar que o módulo de f de x menos f de a é menor que epsilon. Então, note que o que eu estou dizendo aqui é que quando o x está suficientemente próximo de a, quando o x está se aproximando do ponto A, o f de x se aproxima da imagem dele em f de a. É isso que está acontecendo. Simbolicamente, eu escrevo assim, né, que o limite de f de x, quando x tende a a, é igual a f de a. Então, a diferença aqui também com a definição de limite é que lá no limite, bem aqui aparecia um valor L, né, uma constante L, que não necessariamente era a imagem da minha função. Então, agora que eu estou falando de pontos no domínio, ao invés do L, eu estou falando do valor da função para esse ponto, né? Ou seja, a imagem da função nesse ponto A. Então, essa aqui é a nossa diferença, e isso aqui que é a definição de funções contínuas. Agora, que a gente sabe disso, como é que você prova que uma função é contínua? Você calcula o limite naquele ponto. Se o valor do limite for igual ao valor da imagem da função naquele ponto, então é porque ela é contínua. Agora, se você calcular o limite daquela função e o valor der diferente do valor dela naquele ponto, é porque ela é descontínua. Ou você vai calcular o limite e percebe que o limite não existe, por mais que a função, por mais que aquele ponto faça parte do domínio, então é porque ali existe uma descontinuidade também, ok? Então, quando ela vai ser descontínua? Quando os valores aqui não coincidirem ou quando o limite não existir, desde que aquele ponto faça parte do domínio da sua função. Exercício. Primeiro,
Verifique se a função f de x, y, que é essa daqui, ó, 4x mais 3y, ela é contínua no ponto 1, 2. Como é que eu faço? Primeiro, eu calculo o valor da função no ponto 1, 2. Aí eu vou ver quanto dá. Depois, eu calculo o limite dessa função quando x, y está convergindo para esse ponto. E eu vejo se os valores batem. Se der igual, é porque ela é contínua naquele ponto. Então, é isso que a gente vai fazer. Vou fazer ali aqui no terceiro quadro. Esse é o primeiro exercício dessa parte. F de x, y igual 4x mais 3y. O meu ponto aqui é o ponto 1 e 2. Pois bem, então vamos calcular isso daqui, né? A gente quer verificar se essa função aqui ela é contínua nesse ponto. Então, para verificar se ela é contínua, primeiro já perceba que esse ponto faz parte do domínio da sua função. Então, se ele faz parte, eu vou calcular o valor da função nesse ponto. Então, vem aqui, ó, primeiro, eu vou calcular o valor de f aplicado nesse ponto. Que ponto? Ponto 1, 2. Vou calcular isso daí. Como é que eu calculo isso aqui? Onde tem x eu coloco 1, onde tem y eu coloco 2. Vai ficar 4 vezes 1 mais 3 vezes 2. Isso aqui vai dar 4 mais, aqui vai dar 6, e aí isso aqui vai dar 10. Então, já calculei o valor da função, deu 10. Agora, eu vou calcular o limite convergindo para esse ponto aqui. E eu vou ver se vai dar o mesmo resultado. Vai ficar limite de f de x, y, quando x, y converge para o ponto 1, 2. Isso aqui vai dar igual. Quem é a minha função f de x, y? Essa função aqui. Então, vou colocar aqui 4x mais 3y. Isso quando x, y está convergindo para 1, 2. Tá, aí como é que eu resolvo esse limite? A gente viu na aula passada. Eu sei que o limite da soma é a soma dos limites. Então, eu aplico essa propriedade. Vai ficar limite de 4x, quando x, y converge para esse ponto aqui, 1, 2, mais limite 3 vezes y, quando x, y converge para o ponto 1, 2. Aí, o que mais eu posso aplicar de propriedade de limite aqui? Eu posso tirar a constante. A constante eu posso passar aqui para frente. A mesma coisa eu faço aqui. Isso aqui vai ficar 4 vezes o limite. Aqui só vai ficar o x. Então, se só vai ficar o x, só me interessa a convergência em x. Isso aqui é outra propriedade. Então, vai ficar limite de x quando x converge para 1. Mas, aqui é a mesma coisa. Eu vou tirar o 3. Vai ficar limite de y. E agora só me interessa a convergência de y, quando y converge para 2. Limite de x quando x tende a 1, é 1. Limite de y quando y tende a 2, é 2. Então, isso aqui vai ficar igual, vou colocar aqui para baixo, 4 vezes 1, mais 3 vezes 2. Isso aqui vai me dar 4 mais 6, vai dar 10. Então, eu acabei de provar que o limite dessa função, quando x e y converge para esse ponto, é igual ao valor da função nesse ponto. Os dois deu igual a 10. Então, minha conclusão aqui, ó, que o limite de f de x, y, quando x, y converge para 1 e 2, é igual a f aplicado em 1, 2. Ou seja, f é contínua nesse ponto que eu analisei, que é o ponto 1 e 2. E aqui a gente encerra a nossa questão. Então, é isso, gente. Se for para ver que é contínua, você calcula o valor da função no ponto e calcula o limite para aquele ponto. Se der igual, é contínua. Se não der, ela é descontínua. Exercício 2 agora. Verifique se a função u de x, y, z
que é essa função que está aí aparecendo para vocês, verifique se ela é contínua. Note que nesse caso aqui, ele não me deu nenhum ponto específico. Então, nesse caso, ele quer que eu mostre que ela é contínua para todo o seu domínio. Como é que eu faço isso? Vamos ver aqui. Vamos começar a fazer ela aqui no quadro 1. Vou só escrever ela primeiro. A gente vai fazer. Deixa eu colocar aqui. Esse é o exercício 2. Coloca o x, y, z é igual x quadrado mais cosseno de 2y menos z. Tá, aqui agora. Vamos lá, a gente vai ver essa função aqui, eu quero ver se ela é contínua. Então, como eu quero mostrar que ela é sempre contínua para todo e qualquer ponto dela, eu vou pegar um ponto qualquer. Então, ó, considerando, ou melhor, fixando, né? Vamos fixar um ponto aqui. Fixando, eu vou pegar um ponto qualquer, que é ABC. Esse ABC, ponto ABC é um ponto que faz parte do domínio da minha função. Aí eu te pergunto, qual é o domínio dessa função aqui? São todos reais? Não, né? É todo o R3, porque ela tem 3 coordenadas. Então, aqui ó, é todo o R3. Então, pega um ponto qualquer do R3. Por que é o domínio todo do R3? Porque se você reparar, ó, ela não tem nenhuma restrição, não tem uma fração, ela não tem um log, ela não tem uma raiz de índice par. Não, é uma função cosseno, não tem nenhuma restrição. E aqui o x quadrado também não tem nenhuma restrição. Então, por isso que o domínio dela é todo R3. Então, ó, vamos fixar um ponto aqui, ABC, no R3, e vamos ver o que a gente vai obter. Então, fixando esse ponto, obtemos. Primeiro, vamos calcular o valor da minha função para esse ponto, ABC. Bom, quando eu faço isso, né, o que eu coloco? No lugar do x eu coloco A, no lugar do y eu coloco B, no lugar do z eu coloco C. Que no final vai dar no mesmo, né? Vai ficar ao quadrado mais cosseno de 2b menos c. Pronto. Então, guarda essa informação. Agora eu quero calcular o limite. Então, venho aqui e calculo limite daquela função x quadrado mais cosseno 2 vezes y menos z, isso quando x, y e z está tendendo para o ponto ABC. Pronto. Aí aqui, de novo, né? Eu tenho que calcular esses limites usando as propriedades. Então, limite da soma dos limites. Então, vai ficar limite de x quadrado. Aí aqui, ó, só aparece o x, né? Então, se só aparece o x, já vou colocar aqui, ó, só x tendendo a A. Pronto. Aí mais o limite desse. Aí nota que a gente fez na aula passada, que isso aqui você pode olhar como uma função composta. Então, ao invés de eu calcular o limite do cosseno disso, eu calculo o limite só do que está aqui dentro. Então, vai ficar cosseno do limite de 2y menos z, quando x, y e z estão tendendo para A, B, C. Pronto. Agora, eu vou calcular, né? Aqui é x quadrado, que é a mesma coisa que x vezes x. Aí o limite do produto é o produto dos limites. Então, vai ficar limite de x vezes limite de x. X está tendendo a A, então vai ficar A ao quadrado. Vai ficar A ao quadrado mais cosseno. Aí aqui, posso dividir de novo em dois limites, vai ficar 2 vezes y está tendendo para b, vai ficar 2 vezes b, aqui vai ficar z está tendendo para c, então vai ficar 2b menos c. E aí, eu acabei de provar, né, que, na verdade, não importa, né, qualquer ponto que você pegue do domínio dessa função, o limite ele vai dar igual ao valor da função naquele ponto. Então, com isso, eu consigo provar que essa função aqui ela é contínua. Então, está aqui, ó.
Então, U é contínua, já que deu aqui ó, o mesmo resultado, tanto para a função quanto para o limite da função. Entenderam, gente? Tá tranquilo essa parte de limite? Beleza. Então, agora que a gente já resolveu aqui alguns exercícios, vamos ver algumas propriedades, só que agora de continuidade. Então, por exemplo, primeira propriedade. Se você tem uma função que é a função constante, então toda função constante é contínua. Tá? Essa é a primeira propriedade. Então, se você vê lá, função constante, beleza, contínua, acabou. Segunda, se você tem uma função que é desse tipo aqui, ó, f de x1, x2, x3 até xn é igual a xi, então esse tipo de função também é contínua. Então a função f de xy é igual a z, ou f de xyz é igual a z, ela é contínua. F de xy é igual a x, ela é contínua. Outra, se você tem f e g funções contínuas, k é uma constante, então vão ser contínuas também k vezes f. Tá? Então, se você pegar qualquer constante e multiplica por uma função contínua, ainda é uma função contínua. F mais g, ou seja, somando duas funções contínuas, vai te dar uma função contínua. A mesma coisa a multiplicação e a mesma coisa a divisão, desde que, nesse caso da divisão, que g de a seja diferente de zero, né? Já que isso aqui não pode ser zero do denominador. Então, se você pegar e fazer funções que é a soma, é a multiplicação, é a divisão, então essas funções vão ser contínuas. Exemplos. Primeiro, toda função polinomial de duas variáveis, ela vai ser contínua, porque função polinomial, ela vai ser dada por soma, subtração de monômios, multiplicações de monômios. Então, na verdade, toda função polinomial, a partir de agora, quando você olhar, você já vai afirmar, essa função é contínua. A mesma coisa vale para a função racional. O que é uma função racional? É quando você tem um polinômio dividido por outro polinômio. Então, toda função racional, ela também é contínua. Tá, aí você vai dizer, professor, mas o que me adianta saber essas coisas? Gente, vai adiantar muita coisa. Né? Deixa eu ir aqui para o terceiro quadro, de novo. Essa questão aqui, por exemplo. Ó, vou até mudar aqui essa questão. Digamos aqui que você tem uma função aqui, por exemplo, x² mais xy menos y ao cubo. Você tem essa função aqui. Aí, digamos que eu peço para você, olha, calcule para mim o limite, aí eu escrevo aqui no quadro, limite de f de xy quando xy está tendendo para 1 e 0. Aí, antes de você aplicar, porque uma das formas de você fazer isso aqui, primeiro, a forma mais legal é épsilons e deltas. Essa é a primeira parte. Então, se você quiser, você faz. Segunda possibilidade, aplicando as propriedades de limite, que é o limite da soma dos limites, dividir isso aqui em 3 limites, fazer tudo aquilo que a gente estava fazendo. Agora, qual é o terceiro jeito de fazer? Você olha para a sua função. Essa função aqui não é uma função polinomial? A função polinomial é contínua? É. Então, o que eu vou fazer? Já sei que ela é contínua. Então, calcular esse limite é a mesma coisa que calcular o valor da função nesse ponto aqui. E aí, o que eu faço? Só substituo direto. Então, no lugar do y, eu vou colocar 0, no lugar do x, eu vou colocar 1. Isso aqui vai me dar 1. Ou seja, quando você já sabe que a função é contínua e você quer analisar um ponto que faz parte do domínio dela, você não precisa mais fazer propriedade, não, você só joga os valores aqui na função. Mas perceba que você só pode fazer isso depois que você já trabalha com o fato da função ser contínua. Que a gente está acostumado a sempre fazer isso. Não importa a ocasião de você fazer, mas não é. Na verdade, você só consegue substituir direto porque a função é contínua. Aí você consegue. Tá? Então, é assim que a gente vai calcular a partir de agora, se a gente perceber que existe uma continuidade. A gente só vai jogar os pontos. Ponto. Acabou. Mas porque a gente já tem teoria para fazer isso. Voltando para cá, outra propriedade, essa daqui, é de funções compostas. Então, por exemplo, se você tem uma função f e uma função g, as duas funções são contínuas, então quando você fizer a composição delas, também vai te dar uma função contínua. Aqui está falando para um determinado ponto, né? Claro que desde que a imagem de g seja no domínio da f, isso aqui é uma condição para que você consiga compor as funções.
E aí, se houver essas continuidades, então a composição delas também vai ser uma função contínua em um determinado ponto. Vamos usar isso para resolver aqui alguns exercícios. Exercício 3. Determine os pontos de continuidade dessas funções aí. Função A e função B. Então, a gente vai analisar aqui rapidamente. Vou fazer lá no primeiro quadro. Vamos fazer aqui no segundo. Deixa eu colocar aqui, exercício 3. F de xy é igual a ln de x² mais y² menos 9. Tá, vamos fazer isso daí, gente. Olha só. Essa função f aqui, ela é a função log composta com essa função aqui de dentro. Essa função aqui de dentro é uma função polinomial. Você acabou de aprender que a função polinomial é uma função contínua. Isso você já sabe. E isso daqui você pode olhar como se fosse uma composta, onde você tem essa função aqui, por exemplo, g de t como sendo a função ln de t, ok? E aí, quando você faz g de f de xy, isso aqui faz sentido? Quando você faz g de f de xy, no lugar do t, você coloca f de xy. Você vê que aqui eu estou colocando letra diferente, né? Quer dizer, aqui vamos chamar essa função aqui de dentro, só o que está aqui dentro, vamos chamar de h de xy. Então, na verdade, a nossa função f, ela é uma composta da função g, que é a função log natural de t, com essa função h, que é esse polinômio aqui. Quando você faz essa composição, você tem ali a função f. Aí o que a gente acabou de ver naquela propriedade, que se você tem funções contínuas, a composta vai ser contínua. Aí eu já perguntei, a polinomial, ela é contínua? Sim. A função log, note que essa função log só depende de uma variável. Ou seja, aqui você está no cálculo 1. Lá no cálculo 1, a função log era contínua? Vocês lembram? Era contínua. A função log era contínua. Lembra continuidade em todo o seu domínio, tá, gente? Se eu perguntar contínua, não pense naqueles pontos lá onde tem um salto, onde tem uma assíntota, não. Quando eu falo de contínua, é dentro do domínio dela. Então, dentro do domínio dela, tá tudo certo, né? Dentro do domínio dela, ela é contínua também. Então, quando você faz a composição aqui, isso aqui te dá uma função contínua, tá? Então, essa função ela é contínua. Só que o que ele quer, gente, o que ele quer na questão não é nem saber se ela é contínua ou não. Ele quer que a gente diga para ele os pontos onde ela é contínua. Em quais pontos? Aí você vai me dizer, olha, mas se ela é contínua, então ela não vai ser contínua para todo o R2? O que vocês acham? Vai ser contínua para todo o R2? Não. Por que não? Porque ela só vai ser contínua no domínio dela. O domínio dela é todo o R2? Não. Então, a primeira coisa que eu vou tentar descobrir aqui é o domínio dela. Quando eu descobrir o domínio dela, eu vou descobrir os pontos onde ela é contínua. Esse que é o meu objetivo. Então, coloco aqui, vou escrever. Note que f... Aqui, eu não vou escrever a explicação, mas a explicação disso daqui é pela propriedade que a gente acabou de ver, que a composta de duas contínuas é contínua também. Então, aqui eu só vou dizer aqui, note que f é contínua, sendo, quando eu digo que f é contínua, ela é contínua em todo o seu domínio. Então, quem é o domínio dela? Então, note que f é contínua, sendo o domínio de f, o conjunto dos pontos x e y pertencente ao R2, tais que x² mais y²
menos 9. Qual é a restrição que eu tenho aqui para essa função? Que isso aqui tem que ser positivo, tem que ser maior que zero. Então, taxa que isso mais isso menos 9 tem que ser maior que zero. Mas eu vou melhorar, né? Não vou deixar assim, vou escrever mais bonito. Eu quero que o 9 apareça do outro lado. Então, o domínio da função são os pontos x, y que pertencem ao R2, taxa que x² mais y² é maior que 9. Tá? Então, note que f é contínua, sendo que o domínio dela é esse. Ou seja, esse aqui são os pontos de continuidade. Aqui vai me dizer os pontos de continuidade. Aqui, esse domínio vai me dizer os pontos de continuidade. Só que aqui não tem graça, né? Deixar uma resposta assim. A graça numa questão dessa é você mostrar geometricamente como é os pontos de continuidade de uma função. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, ó, geometricamente, Bom, como é que eu represento geometricamente os pontos de continuidade? Basta eu representar geometricamente esse conjunto aqui, que é o domínio da minha função, que é esse conjunto aqui. Então, vamos lá. Eu faço aqui o plano cartesiano, x, y. E aí, gente, que figura é essa daqui? Se fosse uma igualdade, seria que figura? Uma circunferência. Centro onde? Na origem. E o raio? 3. Então, eu faria aqui uma circunferência. Centro na origem, o raio é 3. Só que eu te pergunto, essa circunferência faz parte do domínio? A circunferência em si? Sim ou não? Não. Porque aqui ó, é só maior, não é maior ou igual. Então, como é que eu tiro ela? Como é que eu represento que ela não faz parte? Basta fazer aqui ó, um tracejado. Eu vou tracejar aqui, ó. Deixar aqui. Pronto. Aí aqui já me diz que a circunferência ela não faz parte. Então, quem faz parte? São os pontos que estão dentro dela ou fora dela? Fora dela, porque aqui ó, é maior. Então, eu quero os pontos que estão a uma distância da origem maior que o raio. Então, na verdade, os pontos são esses daqui, ó. Então, esses daqui são os pontos de continuidade para a minha função Ln. Então, essa aqui é a minha resposta, agora representando geometricamente. Vamos fazer o item B agora. Esse aí era só o item A. Bom, o item B, deixa eu colocar o item A aí que eu não coloquei, né? Esse aqui é exercício 3, item A. Agora, item B. No item B, essa função aqui, g de xy igual ao arco seno dxy. Tudo bem, só que nesse caso, a gente perceba que é parecido, né? Porque ó, você tem uma função composta, aqui dentro você tem um monômio, xy, isso aqui é contínua, aqui fora você pode olhar isso aqui como sendo a função arcosseno de t, a função arcosseno de t era contínua? Sim ou não? Lá em cálculo 1, a função arcosseno era contínua? Sim ou não? Sim, ela era contínua. Só que ela é contínua dentro do seu domínio, obviamente, né? Qual é o domínio da função arcosseno? É todos reais? O que vocês acham? Existe arcosseno de 2? Ou seja, existe um ângulo cujo seno vai dar 2? Não. Então, para fazer sentido, qual é o domínio do arcosseno? É entre o quê e o quê? Menos 1 e 1. Então, ó, ela é contínua no seu domínio, mas quem é o domínio dela? O argumento aqui tem que estar entre menos 1 e 1. Tá? Aqui eu não vou escrever, mas é a mesma coisa que eu escrevi ali. Note que a função g ela é contínua, dentro do domínio dela. Quem é o domínio dela? É isso que eu vou analisar agora. Então, para o domínio dela, eu sei que o argumento aqui, ó, xy, tem que estar entre menos 1 e 1. Isso aqui é por causa da função arcosseno. Então, agora, ao invés de eu escrever em linguagem de conjunto, já vou representar geometricamente. Mas, para eu representar geometricamente, eu vou mexer nessa equação aqui.
eu vou dividir todo mundo por x, que eu quero que o y fique isolado aqui no meio. Aí vai ficar fácil de eu enxergar onde é que ele está ali no gráfico, geometricamente falando. Só que quando eu dividir o x, ó, eu vou dividir todo mundo por x, né? Vou pegar aqui e vou dividir toda essa equação por x. Só que aqui, gente, eu tenho duas possibilidades. Primeiro, x pode ser zero? Não, x não pode ser zero, senão eu não ia poder dividir por zero aqui. Tá, mas fora essa parte que ele não pode ser, ele pode ser duas coisas. X não pode ser zero, mas ele pode ser um número positivo e também pode ser um número negativo. Né? Então, para cada possibilidade, eu vou ter que um resultado diferente. Então, primeira possibilidade, vamos assumir que o x é positivo. Ora, se o x é positivo, então, quando eu dividir por x aqui, todo mundo, aí a minha equação não vai mudar, ela vai permanecer do jeito que ela está. Então, vai ficar menos 1 sobre x menor ou igual que y menor ou igual que 1 sobre x. Agora, se o x for negativo, aí o que acontece? Na hora que eu dividir por x, a minha inequação ela vai mudar. E vai ficar assim, já tirando aqui. Vai ficar 1 sobre x menor ou igual que y, que é menor ou igual que menos 1 sobre x. Agora que eu sei disso, eu consigo representar geometricamente os pontos da minha continuidade. Então, venho aqui e escrevo geometricamente Bom, como é que eu faço isso aí? Eu coloco o plano cartesiano, faço meu plano cartesiano, e aí, gente, eu vou colocar primeiro o gráfico da função 1 sobre x. Você lembra como é o gráfico da função 1 sobre x? Ou mais ou menos? Bom, é assim, ó, o gráfico da função 1 sobre x. Vou fazer de amarelo. É assim e assim. Tá? Isso de 1 sobre x. Menos 1 sobre x, ela só que refletida. Então, vai ficar assim. Vou fazer de azul. Vai ficar aqui e vai ficar assim. Então, de amarelo é a função 1 sobre x, de azul é a função menos 1 sobre x. E agora eu vou representar aqui os meus pontos. Então, ó, quando o x é positivo, ou seja, quando eu estou do lado aqui direito, à direita do eixo y, estou aqui do lado direito, o meu y está acima dessa curva, menos 1 sobre x, e abaixo da curva 1 sobre x. Então, ó, aqui é 1 sobre x, aqui é menos 1 sobre x. Então, ele está abaixo dessa linha amarela e acima dessa linha azul. Então, ele está por aqui. Isso quando x é positivo. Então, quando x é positivo, ele está abaixo da linha amarela, acima da linha azul. Quando x é negativo, o meu y está acima de 1 sobre x, que é a linha amarela, e abaixo de menos 1 sobre x, que é a linha azul. Então, aqui do lado negativo, inverte. Ele fica acima da linha amarela e abaixo da linha azul. Então, ele fica assim. Então, ó, esses aqui que eu estou colocando, que eu estou representando, são os pontos de continuidade da minha função. Tá? Então, todos esses aqui são pontos de continuidade da minha função. Claro que se o x for zero, não tem problema, né? X igual a zero, eu vou ter arco seno de zero, que é igual a zero. Então, faz parte do domínio. Então, até o eixo y todinho faz parte. Né? Aqui eu só desconsiderei o x igual a zero porque eu queria dividir por x. Mas o x igual a zero também faz parte. Tá? Então, esse pessoal aqui são os meus pontos de continuidade. Entendeu, gente? Tudo certo? Então tá, calma que está chegando já no finalzinho da aula. Só falta a gente resolver mais 3 exercícios. E a gente encerra a nossa aula. Esses 3 que eu coloquei aqui vão ser de funções condicionadas. Sabe aquela função que, se, sei lá, como era no cálculo 1, se x é positivo, ela é de um jeito. X é negativo, ela é de outro jeito. Se x igual a zero, ela é de um jeito. Se x não é zero, ela é de outro jeito. Pois é. Então, os próximos exercícios vão abordar questões assim. E a gente vai discutir a solução delas, tá bom? O último é o mais divertido. Exercício 6. Vocês vão ver. O 6 é o melhor de todos. Mas a gente vai chegar lá. Bora começar aqui com o exercício 4. Então, verifique se a função abaixo ela é contínua. Então, é isso que a gente vai discutir a partir de agora.
gente ainda tem um pouco mais de 20 minutos. Então, a gente tem tempo suficiente para resolver todas. Esse aí é o exercício 4, né? Chamando essa função de f de xy igual x vezes seno de 1 sobre x quadrado mais y quadrado. Isso se x e y for diferente do 0, 0, e ela vai ser a função 0 se xy for igual a 0, 0. Tá? Então, vamos analisar essa função aí. Gente, perceba já que essa função ela é condicional, como eu falei. Então, ela vai se comportar de jeitos diferentes, dependendo de onde você está no domínio dela. Então, por exemplo, se você não está na origem, ó, se o xy é diferente do 0, 0, então ela se comporta que nem essa função aqui, ó, x vezes seno disso daqui. E se ela é igual a 0, então ela se comporta que nem a função nula, que nem a função 0. Ok? Então, a gente vai analisar uma por uma. Primeiro, note o seguinte, para xy diferente de 0, 0, olha só, quando xy não é o 0, 0, então a minha função ela se comporta que nem essa daqui. Eu te pergunto, essa função aqui sozinha, ela é contínua? O que você acha? Ela é contínua? Olha, ela é o produto de duas funções. Eu tenho a função x, que é contínua, e eu tenho essa função aqui. Essa função aqui é uma composta da função seno com essa função racional. A função racional é contínua? É. A função seno, lá do cálculo 1, é contínua? É também. Então, essa função aqui sozinha, ela é contínua. Tá? Sozinha ela é. Então, para x diferente de 0, 0, f é contínua. Tá, então, toda vez que o ponto não estiver em 0, 0, conforme eu argumentei aqui, a minha função é contínua. Mas e no ponto 0, 0? Aí você vai pensar, professor, tá fácil. No ponto 0, 0, a minha função f é 0. A função 0 é contínua. Então, essa função aqui, f, vai ser contínua em todo o seu domínio. Tá certo isso, gente? Não. Tá? Mas por que eu não posso usar o mesmo raciocínio aqui? Porque aqui é justamente no ponto 0, 0, é quando você tem essa transição. É quando a função se comportava de um jeito e passa a se comportar de outro. Toda vez que você tem um ponto no seu domínio onde ocorre essa mudança, você não pode afirmar simplesmente que a função é contínua ou não, usando aquelas propriedades. Então, nesse caso, você não tem para onde correr. Você vai ter que calcular o limite e ver se o limite vai ser igual ao valor do ponto para aquela função. Então, vamos calcular o limite. Então, olha só, para isso para x diferente de 0, eu já sei que ela é contínua. E agora, para xy igual a 0, 0, bora ver o que vai acontecer. Aí eu vou calcular o limite dessa função f de xy quando xy tende a 0, 0. Gente, se eu for usar esse limite aqui, para essa convergência, eu vou usar a função de cima ou a função de baixo? Qual vocês acham? Vou usar de cima. Por quê? Porque aqui, ó, xy está tendendo para 0, 0, mas aí não é o 0, 0. Se aí não é o 0, 0, eu uso a de cima. Então, isso aqui vai ficar igual ao limite de x vezes o seno de 1 sobre x quadrado mais y ao quadrado, quando xy está tendendo para 0, 0. Aqui a gente tem que pensar, vocês acham que esse limite aqui existe ou que ele não existe? O que vocês acham? Vocês acham que ele existe? Então, a gente vai verificar, tentar provar que ele existe por um daqueles caminhos. Bom, aqui eu percebo ó, que eu tenho duas funções
se multiplicando, a função x e a função seno. A função x vai para zero nessa convergência aqui? Vai, né? Então, aqui eu já coloco o seguinte, ó. Já coloco que essa função x aqui está indo para zero. Que bom. Agora, e a função seno é limitada? Essa função aqui? O que vocês acham? Sim, é limitada, que é a função seno, né? Não importa o que tiver no argumento dela, ela vai dar um valor entre menos 1 e 1. Então, ó, esta função aqui, ela é limitada. Limitada, né? Já que sempre vai estar entre menos 1 e 1. Então, menos 1 vai ser menor ou igual que esse seno de 1 sobre x² mais y², que vai ser menor ou igual que 1. Então, se eu tenho uma função que vai para zero vezes uma função que é limitada, então o limite vai ser igual a zero. Zero é igual, isso aqui é uma pergunta, tá? Zero é igual a função aplicada nesse ponto, 0, 0? Sim ou não? Sim, né? Ó, quando a função é o 0, 0, o valor dela é zero. Então, qual é a minha conclusão? A minha conclusão é que f é contínua. Isso para todo ponto. Então, vou escrever aqui. Logo, f é contínua. E aqui a gente acaba, pelo menos, essa questão, né? Então, eu não tenho aí nenhuma descontinuidade. Próximo exercício. Verifique se a função abaixo... Agora, todas são assim, tá? Verifique se a função abaixo é contínua. Então, a gente vai ver agora essa outra função aí, função g. Essa ainda não é a mais legal, tá? Ainda vai vir a mais legal. Na verdade, essa daí nem é tão legal, porque a gente já fez ela na aula passada. Então, quinto exercício, g de xy igual x² vezes y dividido por x² mais y². Isso se o xy for diferente do 0, 0, porque se ele for igual, então a sua função é a função 1. Isso se o xy for igual a 0, 0. Pronto, vamos fazer isso daqui. Gente, olha, é o mesmo raciocínio da anterior. Então, por exemplo, aqui, se o meu ponto não for a origem, então eu não vou ter nenhuma transição. Sempre ele vai se comportar que nem essa função. Essa função aqui é uma função racional. Eu já sei que a função racional ela é contínua. Então, para pontos sem ser o 0, 0, então eu já sei que ela é contínua. O meu problema aqui, nesse caso, é onde eu tenho essa mudança. É no ponto 0, 0. Então, é para esse ponto que eu vou calcular o limite e ver se existe uma continuidade ou não. Então, então já vou pular aquelas etapas ali e vou logo fazer para o ponto 0, 0. Para 0, 0. O que vai acontecer? Vamos calcular aqui o limite da minha função g de xy, isso quando o xy ele vai para 0, 0. Isso aqui vai me dar igual ao limite. Bom, já que eu estou tendendo a 0, 0, ainda não é o 0, 0. Nunca vai ser. Então, eu vou usar essa função aqui. Vai ficar x² y dividido por x² mais y². Isso quando xy está convergindo para 0, 0. Tá, vocês acham que esse limite aqui existe ou que ele não existe? Que ele existe? Como é que você faria isso daqui? Essa a gente já fez na aula passada, na verdade. A gente pegou, o que a gente fez? A gente pegou esse y, separou, deixou ele bem aqui, mas não mudamos a função, né? Isso aqui ficou igual a limite de x² dividido por x² mais y², aí deixamos o y aqui sozinho. Isso aqui, ó, quando x e y converge para 0, 0. Aí você já sabe que o y ele está convergindo para 0. Essa daqui é limitada, gente? Sim, nós provamos na aula passada que ela é limitada. Tá? Nós provamos aqui, ó, que essa daqui ela é limitada. Para quem não lembra, e é importante saber disso, ó, deixa eu só relembrar vocês. Por que ela é limitada? Porque a gente mostrou na aula passada que
x² é sempre maior ou igual que zero e menor ou igual que ele mesmo, só que mais um valor não negativo. A gente só dividiu todo mundo por esse valor. Aí ficou 0 menor ou igual que x² sobre x² mais y² menor ou igual que 1. Então, por isso que a gente sabe que é limitado. Então, se é limitado e aqui vai para zero, então o limite vai para zero. Só que agora eu pergunto, isso aqui é igual ao valor da minha função no 0, 0? É igual? Não. Porque no 0, 0, quanto é o valor da função? É 1. Então, aqui, ó, é diferente. É diferente porque o valor na função é igual a 1. Então, ela é descontínua em 0, 0. Apenas em 0, 0. No resto, ela é contínua. Tá? Professor, mas e se eu colocasse no lugar do 1 fosse 0 aqui? Não, aí tudo bem, aí ela seria de fato contínua, tá? Mas não é o caso, é igual a 1. Então aí você tem aquela descontinuidade, como você estudou no cálculo 1, removível. Quando chega em 0, tem ali uma bolinha, a bolinha sobe para 1. Era para ser em 0, mas ela está lá no 1. Tá, então deixa eu só escrever isso, né? Então, logo, escrever assim, G é descontínua em 0, 0. No resto ela é contínua. Pronto. Última questão, para acabar nossa aula. Exercício 6. De novo, mesma coisa. Verifique se a função abaixo é contínua, aí tem essa função aí para a gente trabalhar com ela. Então, vamos ver. Tente fazer logo essa no seu caderno, inclusive, né? Você já sabe que a gente vai analisar o ponto 0, 0. Eu vou chamar de H, só porque a letra G a gente já estava usando anterior aqui. Mas vai ser a mesma coisa. XY sobre x mais y. Aqui ela é 0. Aqui, xy diferente do 0, 0. E aqui, se o xy for igual a 0, 0. Pronto. Vamos lá, gente, vamos resolver isso daqui. Bom, não vou repetir, mas você já sabe que quando não é a origem, aqui é uma função racional, é contínuo. O problema é quando está na origem que ocorre essa mudança. Então, ou melhor, para economizar espaço, você já sabe que o que eu vou calcular aqui, na verdade, o que me interessa é calcular esse limite aqui, ó. Limite quando xy vai para 0, 0, da minha função g. Que no caso estou chamando de h agora, né? Só que, mais uma vez, né, quando eu estou tendendo a 0, 0, não é o 0, 0. Então, ela vai se comportar aqui nessa fração aqui. Então, no final, o que eu vou ter que calcular é esse limite. Limite de xy dividido por x mais y. Isso quando xy tende a 0, 0. Vamos lá, vocês acham que esse limite existe ou que ele não existe? O que vocês acham? Não existe? Não existe? A maioria está achando que não existe. Então, tá. Então, se ele não existe, então vamos tentar achar dois caminhos diferentes que nos levem a resultados diferentes. Então, já que vocês acham que ele não existe, vamos tentar, né? Então, primeiro caminho que eu vou seguir aqui. Aliás, deixa eu fazer para cá. Então, vamos lá. Só estou pensando no meu espaço aqui. Vou fazer para cá. Então, vou fazer aqui em cima primeiro. Para alfa 1 igual... Me dê aí uma curva, rapidinho. Qual? TT, 0T, T0. Pode falar, qualquer uma, gente. Qualquer uma. Qual? 0 e T? Tá, 0 e T. Então, 0 e T. Pronto. 0 e T, ok. Então,
para 0 e t, como é que vai ficar? Primeiro, tá? 0 e t, você pode usá-la, porque ela passa pelo ponto 0, 0. Isso quando t é igual a 0, depois não passa mais. Ela é contínua, então beleza, pode usar. Aí então vem aqui, ó, e calculo limite de h de alfa 1 de t. Isso quando t vai para 0, né? Já que eu quero chegar no 0, 0. Isso aqui vai dar igual ao limite. Bom, aí no lugar do x eu coloco 0, no lugar do y eu coloco t. Aqui vai ficar 0 vezes t, que é 0, sobre 0 mais t. Então vai ficar 0 sobre t. 0 sobre t. 0 sobre t, isso aqui me dá quanto, gente? 0. Ok. Então, primeira curva já foi. Então, o primeiro caminho deu 0. E o segundo? Qual vocês querem que eu tente agora? Deixa eu só olhar o tempo aqui, tá? Qual vocês querem que eu tente? Vocês já pensaram em algum aí? Vamos lá, ninguém tem uma dica? TT, né? Normalmente a gente tenta TT. Então, vamos lá, TT. TT, alfa 2 de t igual a TT. Bom, se eu colocar TT, aqui vai ficar t vezes t, que é t quadrado. Vai ficar limite de t quadrado dividido, aqui vai ficar t mais t. T mais t é 2t, quando t tende a 0. Aí você simplifica esse com esse, vai ficar t sobre 2, só que t tende para 0. Então, isso aqui vai me dar 0. Então, não é TT. Aí você vai falar, não, então é TT quadrado, vai dar 0. É t seno t, vai dar 0, tudo vai dar 0 aqui. Vai dar 0, 0, 0. Aí você começa a pensar, então, será que esse limite existe? Só que ele é limitado, ele é... E não, ele não existe mesmo. Aí você vai pensar, e agora? Então, qual é a curva que realmente vai me dar um caminho diferente aqui? Aí eu já vou dar a resposta para vocês. Então, na verdade, a outra curva era essa daqui, ó, para alfa 2 igual t em x, em y menos t mais t quadrado. Tá? Olha essa curva aqui. Ela passa pelo 0, 0? Passa. Quando t é 0. Quando t é 0, ela passa. Só quando t é 0? Sim, só quando t é 0. Pessoal, mas quando t é igual a 1, aqui vai zerar. Aqui vai, mas aqui não. Então, sim. Ela é contínua? É. Então, ela é válida? É. Então, posso usar essa curva. Então, para essa curva, vamos ver como é que vai ficar meu limite. Vai ficar limite de h de alfa 2 quando t tende a 0. Bom, então vamos lá. Isso aqui vai ficar limite. No lugar do x eu coloco t, no lugar do y eu coloco menos t mais t quadrado. Então vai ficar t vezes menos t mais t quadrado. Dividido. Aí vai ficar x mais y, só que x é t. Quem é o y? É menos t mais t quadrado. E aqui, quando t converge para 0. Aí tá, bem aqui embaixo eu posso cancelar esse com esse. E aqui vai ficar t quadrado. Aí o que mais eu posso fazer? Aqui eu vou fazer de um jeito até diferente do que eu fiz hoje de manhã. Eu vou colocar um t em evidência. Aqui, ó, vou colocar um t em evidência. Então, isso aqui vai ficar igual ao limite. Bom, se eu colocar um t em evidência, e aqui fora eu já tinha um t, então vai ficar t quadrado. T quadrado vezes, aqui vai ficar menos 1 mais t. Dividido, aqui só sobrou t quadrado. Isso quando t tende a 0. Aí aqui, ó, eu posso simplificar t quadrado com t quadrado, sobra só menos 1 mais t. Quando t converge para 0, só me resta menos 1. Então, isso daqui deu igual, esse daqui deu igual a menos 1. Ora, eu achei dois caminhos diferentes com resultados diferentes. Aqui deu 0, aqui deu menos 1. Então, qual é a minha conclusão? Esse limite aqui, ele não existe. Se ele não existe, por mais que a função esteja definida nesse ponto, mas se o limite não existe, então ela é descontínua nesse ponto. Então, é isso que eu vou escrever aqui. Então, isso aqui, ó, só colocar o símbolo aqui, ó, não existe. Isso aqui é o símbolo de não existe, tá? Então, o limite não existe. Logo, H é descontínua em 0, 0. Em 0, 0, no resto ela é contínua. Então, com isso,
a gente encerra, né, a aula de hoje. Na aula que vem, a gente vai chegar ao assunto de derivadas. Então, como é derivadas para o seu de variáveis? Então, a gente vai começar falando sobre derivadas parciais. Então, boa prova para vocês. Obrigado pela presença. A gente se vê aí na semana que vem. Até mais.